Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. De vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho ali, mas é o gatinho brincando com uma bolinha com um guiso dentro que eu dei pra ele, pra ver se ele parava um pouco de encher o saco as gravações. Não está funcionando porque ele resolveu brincar bem na hora da gravação. Mas ok. Hoje a gente vai falar de um tema que é um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a falar no meu canal, mas que eu senti a necessidade de comentar aqui e vocês vão entender por quê no final do vídeo. Então assistam o vídeo até o final, como sempre na história do meu canal, né? Aqui, patrocínio da Doppel Store, camisetas, que estão aqui as árvores genealógicas, né, as árvores filogenéticas dos dinossauros. Essa daqui é a dos dinos gerais, isso, dinossauros gerais aqui, ó, que tem todas as principais linhagens, principais famílias e etc. dos dinossauros. Tem as outras árvores que também a gente está desenvolvendo e tal, já vai, acho que no final do mês ou comecinho do mês que vem já vão estar todas disponíveis para comprar. Lembrando que tem a promoção, né, você compra 5 camisetas, paga só 3, você vai lá no site, seleciona 5 camisetas e na hora de você gerar o boleto de pagamento ou o cartão, vão ser cobradas só 3. Você ainda por cima pode ganhar um pôster de graça, é só você selecionar um pôster e usar o cupom que está aqui embaixo, e você ainda ajuda as vítimas de Brumadinho, porque 1% do que a Doppel está ganhando está sendo doado para um projeto de apoio ao pessoal que perdeu tudo lá em Brumadinho. Primeiro, o que aconteceu essa semana foi uma coisa que eu fiquei sabendo hoje e por isso eu senti a necessidade dessa celeridade em gravar esse vídeo. Houve uma discussão na Jovem Pan, eu não sei o nome do programa e eu não costumo acompanhar. Um dos comentaristas desse programa, que se chama Caio Coppola, falou, né, teve uma discussão sobre a origem da palavra mulato. E ele estava querendo dizer que a etimologia que está sendo usada por muitos movimentos negros ou de minorias estava errada. Os outros participantes do programa aparentemente não concordam com o Caio Coppola nas coisas que ele falou, dizendo que isso também não é o principal, não é o primordial, etc. E falando sobre a questão de empatia, o uso da palavra mulato, por ser ofensiva para muitos, deveria ser, enfim, minimizado ou não utilizado, ou usada pelo menos com muito cuidado. E aí entrou toda numa discussão sobre o que é ofensivo ou não. Uma palavra não é ofensiva para você e é ofensiva para o outro, então você deveria parar de usá-la, mesmo que você não seja o outro. Enfim, todas essas questões. Mas antes de comentar sobre isso exatamente, eu vou falar um pouco sobre alguns detalhes que eu, pelo menos, não sabia no que diz respeito ao fim da escravidão no Brasil e algumas características que explicam, com certeza, por que a gente tem esse recorte social no Brasil em que a maioria das pessoas pobres também são a maioria das pessoas negras ou pardas. Por que a gente tem essa coincidência, essa intersecção dos grupos tão grande, né, entre pobres, negros e pardos e entre ricos e brancos, né, no caso, o outro grupo. Eu não sabia na época da escola, eu não vi isso no currículo programático das escolas que eu estudei. Tudo bem que eu estudei já faz muitos e muitos anos, já se conta na casa das décadas quando eu fiz o ensino médio fundamental, não sei como as coisas estão agora. Então, desde a época em que eu fiz a escola, eu não acompanhei mais os conteúdos de história do ensino médio fundamental. Então eu não tenho como afirmar que isso que eu vou dizer aqui está ou não no conteúdo programático, nos currículos escolares das escolas hoje. Você que é mais jovem do que eu, coloca aqui embaixo se você viu isso daqui que eu vou falar para vocês na sua escola. Então a gente tem escravidão no Brasil centenas de anos, né? Não só no Brasil, mas nas Américas, fornecendo aí talvez o maior comércio da história do mundo, tá? E esse comércio, lamentavelmente, era de pessoas. Isso daí vai muito de encontro àquilo que o Bolsonaro falou no Roda Viva, né? E por que eu acredito que o discurso do Bolsonaro seja absurdamente deletério para uma sociedade civilizada, que é a questão de que os brancos não tinham culpa nenhuma da escravidão, eles simplesmente nem puseram o pé na África. Isso daí foi o que o Bolsonaro disse, apesar de eu concordar de que o Bolsonaro entendeu errado o próprio discurso das pessoas que defendem esse discurso. Porque se você for olhar o livro do Narlock, por exemplo, ele não fala que os brancos não pisaram na África. Mas tudo bem, o Bolsonaro disse isso, mostrando que foi isso que ele entendeu. E que, na verdade, os negros escravizavam os próprios negros. Então, esse discurso é o mesmo discurso que fala que os brancos não mataram indígenas, quem matou os indígenas foram outros índios, tal, que tende a minimizar a culpa dos europeus nessa história toda. Então é óbvio que existia escravidão antes da escravidão transatlântica, né? Ela não foi inventada ali, você tem escravidão sendo relatada desde tempos imemoriais, ela sempre foi uma constante na história do mundo, seja nos indígenas aqui nas Américas, seja nos povos da Oceania, seja nos povos da Ásia, da Europa e da África. Só que, como já pontuou o meu amigo Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal num texto extra
extraordinário que ele tem, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, existe uma diferença muito grande entre você ter uma escravidão que naquela época era composta por, sei lá, perdedores de guerra, pessoas que tinham dívidas e etc, e que acabavam sendo tomados como escravos para ou pagar essa dívida ou simplesmente para viver daquela forma, que inclusive é o que tinha na Bíblia, certo? Então eu lembro nas minhas épocas, né, de que começou essa questão do ateísmo, tal, não sei o que acabou gerando o que o pessoal chamou de ateu todinho, né, que eram aqueles argumentos baseados num pensamento antirreligioso, que falavam que a Bíblia não condena a escravidão, a Bíblia concorda com a escravidão, usam a carta de Filemon e esses negócios, sendo que naquela época a escravidão não era nem de longe o que foi a escravidão aqui das Américas com relação aos africanos. Era uma escravidão por dívida, era uma escravidão por uma questão ou, sei lá, capturados em guerra. Às vezes você tinha até pessoas que se auto-escravizavam, entre aspas, porque tinham algum conhecimento, sei lá, sabiam ler e escrever, por exemplo. Eles eram pegos como servos das casas de senhores mais poderosos para ensinar os filhos, por exemplo, a ler e escrever, para mandar cartas para as pessoas, etc. E em troca eles ganhavam casa e comida, que naquela época que você tinha, às vezes, um sistema que o dinheiro movimentava menos coisas, valia a pena. Tá? Então eu, por exemplo, sempre fui contrário ao uso dos ateus de ficar falando que a Bíblia era a favor da escravidão nesse sentido, porque era uma escravidão diferente da escravidão que os europeus perpetraram na África. Obviamente que teve aí alguns episódios de algumas vertentes religiosas, especialmente cristãs, que fomentaram esse comércio da escravidão baseado em algumas coisas que estavam na Bíblia. Então a Bíblia pode até ter influenciado, dependendo da pessoa, dependendo da situação, a escravidão que aconteceu entre a África e as Américas. Em defesa do cristianismo, eu sei que teve pelo menos uma boa ala da Igreja Católica que se posicionou contra a escravidão africana na época. Ainda que boa parte do tráfico negreiro, que foi sustentado por pessoas autoproclamadas cristãs, utilizassem esses versículos da Bíblia para justificar essa escravidão. Porque geralmente você tinha essa política de que a pessoa negra não era uma pessoa humanizada. Você não tem como comparar o mercado de tráfico negreiro que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos e aqui nas Américas com relação às escravidões que aconteciam em outras partes do mundo e outros períodos históricos. Talvez comparável com algumas coisas pontuais, talvez lá com a Ásia e etc. Mas tinha uma questão muito delicada aqui, que a escravidão tinha cor. Se você for pegar o exemplo que nem acontecia lá eu até citei na minha história da Irlanda, lá nos meus vídeos da história da Irlanda. Os irlandeses, na época dos celtas, lá era muito comum eles pegarem os ingleses, os noruegueses, ou sei lá, até alemães, dinamarqueses, escravizarem e venderem para outros. Mas a gente tá falando de pessoas que não eram identificáveis logo no primeiro momento, assim como escravos. Era mais ou menos que nem na época do Hitler, lá que ele queria dividir entre alemães e judeus. Se colocar as pessoas numa parede, não é tão fácil assim de você determinar quem é um e quem é outro. A gente tá falando de uma diferença mais cultural do que étnica ali, ainda que existam algumas coisinhas que dá pra, às vezes, dar uma diferenciação. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil era uma coisa muito óbvia. No Brasil, Estados Unidos, Haiti, sei lá, todos os países aqui das Américas. Uma pessoa de pele escura era automaticamente um escravo. Então você tinha uma identificação visual que era muito forte. E isso é uma coisa que é muito visível, inclusive hoje. Sabe? Você vê que as pessoas enxergam, eventualmente, uma pessoa negra como uma pessoa que faz um trabalho subalterno, uma pessoa que, sei lá, é um faxineiro, é um motorista, é uma pessoa que faz um serviço básico, que é um prestador de serviços, não desmerecendo essas pessoas ou essas profissões, mas dificilmente uma pessoa negra num carro importado, as pessoas em primeira mão vão achar que é o dono do carro, vão achar que é o motorista. Esse tipo de pensamento que vem desde aquele período escravocrata, em que você enxergava que o servil, o servente, tinha uma cor diferente. Quanto mais branco nascia a pessoa, no caso dos mestiços, melhor para ela. Tá? E eu discuti um pouquinho sobre isso naquela época da polêmica do Cossielo, tal, que a gente tem a questão dos mestiços aqui no Brasil, que o pardo, quanto menos negro o pardo é, então mais ele tenta se colocar com uma questão do branco. Não, eu não sou tão negro quanto ele, então ele é o negro, eu sou o branco, né? E aquela questão do pardo que é jogado cada hora para um lado por uma questão social. Quando a gente vê essa questão, por exemplo, da escravidão no Brasil, que foi efetivamente um comércio gigantesco, que ultrapassou todos os limites dessa questão de escravidão por dívida, escravidão porque perdeu a guerra, sabe? Então, mesmo que alguns príncipes africanos tenham participado da ajuda nesse tráfico, mesmo que os árabes tenham feito alguma coisa ali, principalmente no norte da África, que começou essa ideia de escravizar os africanos, esse tipo de coisa não se compara com a atrocidade disso e que só existia comércio
Porque o pessoal comprava. Só existia esse tipo de coisa que beneficiou talvez um punhado de negros lá na África, porque os europeus compravam, porque tinha demanda, e essa demanda era absurdamente desumana, absurdamente cruel, e hoje considerado abjeto e absurdo, e inadmissível. Quando você vai olhar essas diferenças, é que a gente vê como que a fala do Bolsonaro deveria ser inadmissível num país sério. E isso é uma coisa interessante, porque tem um canal aqui no YouTube que é do Thiago, do canal Boom. Não é o canal Boom que ele fazia, mas é o Thiago, né, que era o protagonista do canal, que fazia a pegadinha, que ele já falou sobre isso, que muitas vezes ele é o único negro nos lugares, que muitas vezes ele é confundido com segurança ou com um valet, né, aqueles caras que são manobristas e tal, pelo único fato de ser negro. Não desmerecendo essas profissões, mas dizendo que o negro tem aquela cara de servente. E ele se incomoda bastante com isso, o que me deixou bastante surpreso quando depois ele meio que declarou voto no Bolsonaro, que pra mim me parece, sei lá, uma coisa meio incongruente. Mas enfim, também não tô aqui pra discutir as escolhas pessoais de cada um, ou quem tampa o sol com a peneira pra perceber o quanto esse discurso do Bolsonaro é deletério. Quando ainda existia escravidão e estava a todo vapor, lá no começo do século XIX, que foi quando foi proclamada a independência do Brasil, e teve a primeira Constituição brasileira, que se não me engano foi em 1824, né, 2 anos depois do Dom Pedro I ter proclamado a independência, você tinha muito claro naquele documento que havia direitos inalienáveis para todo cidadão brasileiro. Mas também havia uma definição do que era um cidadão brasileiro. O artigo 179 da Constituição de 1824 dizia: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base liberdade, segurança individual, propriedade e é garantida pela Constituição desta maneira. E o artigo 32, que era a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Mas é importante ressaltar que a Carta Magna não garantia a todos os brasileiros o acesso à educação primária, porque os negros, tanto escravos quanto alforriados, não eram considerados cidadãos. Você tinha escolas públicas naquela época, tá? Tanto no período do Dom Pedro I quanto do Dom Pedro II, na época do Império, da monarquia no Brasil. Essas escolas públicas, elas eram destinadas principalmente aos pobres. Você tinha um ponto de vista utilitarista na escolarização das pessoas mais pobres. Esse princípio utilitarista era justamente para fomentar uma mão de obra um pouquinho mais capacitada. E esses pobres, o sertanejo em geral, né, porque naquela época a gente estava falando de uma sociedade basicamente agrária, né, então eram pessoas que moravam na roça, essas pessoas analfabetas eram pessoas que precisavam se alfabetizar, ou pelo menos serem instruídas minimamente, para, segundo eles, terem um mínimo de moralidade e civilidade no Brasil, que acabava de se formar como um país independente. Independente mais ou menos, porque Dom Pedro I depois abandonou o Brasil para ser o rei lá de Portugal. Ou seja, a gente continuava sendo um pedaço de Portugal, ainda que não economicamente, mas daquele jeito que era. Foi uma independência, digamos assim, aos poucos, né? Foi muito gradual. Esse tipo de escola pública, ainda que ela tenha sido um avanço do ponto de vista civilizatório do Brasil, ela era muito precária e muito mal feita. Você não tinha um ensino de qualidade, esse ensino era difícil de cumprir, porque você punha uma escola em determinado lugar num ambiente que não era urbanizado, então essas pessoas que moravam na roça tinham dificuldade de chegar até lá e você não tinha professores. Ou seja, mas muito parecido com os problemas que a gente tem hoje em boa parte do Brasil. E eu tô pegando aqui vários artigos que foram publicados na Cielo, por exemplo, e algumas teses de mestrado e doutorado, e um excerto que eu peguei de uma dessas teses estava dizendo aqui, ó, um sistema escolar que reservava aos ricos, por exemplo, a não necessidade de ensino público. Eles tinham aulas domiciliares, que eram dadas não pelos pais ou pelos avós, mas por professores que eram contratados, professores particulares que davam aula para aquelas pessoas ali. Então era uma educação domiciliar, que até o pessoal comentou aí que a Damares quer voltar, tal, enfim, não sei que rumo que vai tomar isso daí. Um dia eu comento sobre essa questão de ensino domiciliar. E você também tinha os seminários católicos, ou seja, a Igreja Católica que mantinha ali um sistema educacional muito forte naquela época. O ensino público era relegado aos pobres, dependendo do estado. Eu achei uma publicação de uma historiadora aqui, dizendo que em Minas Gerais, os alforriados, não os escravos, mas os alforriados tinham o direito de estudar em escolas públicas, mas era aquela maravilha de ensino que você já está sabendo aí. No Rio de Janeiro, por exemplo, não. No Rio de Janeiro, a escola pública ela era proibida para os negros. Por quê? Porque na época dessa Constituição, especialmente a de 1891, você tinha uma certa independência educacional dos estados. Ainda que os nossos estados nunca tenham tido a mesma independência que os estados lá dos Estados Unidos,
Aqui no Brasil você tinha essa pequena independência no que diz respeito à questão educacional, e por isso cabia aos estados determinar quem podia ou não ter acesso ao ensino público. Em Minas você podia ter o ensino dos alforriados, enquanto no Rio de Janeiro isso era proibido, por exemplo. Exatamente por causa dessas exceções e dessas liberdades que às vezes eram dadas para alguns alforriados, ou para alguns negros, ou filhos de negros, ou pessoas mestiças, é que você tinha algumas pessoas, sejam pessoas negras ou sejam pessoas mestiças, que se destacaram naquela época. O exemplo que as pessoas geralmente dão é o Machado de Assis, que ele é embranquecido com muita frequência. Tá? Eu lembro de uma propaganda do Banco do Brasil que fez um Machado de Assis branco, sendo que ele era, na verdade, mulato, ele era uma pessoa mestiça, e aí eu já vou chegar daqui a pouco no termo mulato, mas enfim, deixa pro fim do vídeo. Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras. Você também tinha outros que se destacaram também, como o Rebouças, que era um engenheiro, como o Teodoro Sampaio, que participou da Comissão Geográfica e Geológica, que mapeou o interior de São Paulo, tal, que foi um dos pais do Instituto Geológico, que existe até hoje. Você tem essas pessoas de origem negra, mas que são exceções à regra. Se você vê as fotos do período, geralmente não tem negro nenhum ali, e quando tem é uma pessoa miscigenada, geralmente, ou seja, mais clara, não tão negra assim, e geralmente é um pontinho ali no meio. Tá, então é um pontinho de café no meio do leite ali. Você não vê muitas pessoas negras nessa composição. Então, a exceção confirma a regra. Não adianta ficar pegando essas exceções, esses poucas pessoas de origem africana ou que têm ancestrais escravos. Então, quando teve a proclamação da República, em 1889, e a Constituição em 1891, dentro do censo da época, 84% da população era analfabeta, que era proibido o voto aos analfabetos. Então, você tinha uma maneira de excluir ali os pobres e os negros principalmente, porque os negros eram a maioria dos pobres, e uma maneira de incluir apenas as pessoas que detinham dinheiro. Você tinha outras cláusulas para votar também, que incluíam a quantidade de dinheiro que você tinha, mas que também excluíam eventualmente alguns donos de terras que eram analfabetos. Então passou a ser importante que essas pessoas se alfabetizassem, os ricos, os importantes, para que esse sistema de poder se propagasse, né? Quando você vê a Constituição de 1891, você vê que ela tem até uma regressão, né? Ela regride em um retrocesso até com relação à educação, porque ela não dá mais a obrigação da educação primária ser dada pelo governo federal. Como eu falei, ela joga um pouco isso daí para a questão dos estados, da federação, mas ainda assim cada um deles podia decidir como queria. E lembrando que em 1891 a escravidão já tinha sido abolida 3 anos antes só. Entendeu? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E aí já no finzinho do século XIX, começo do século XX, você tinha a questão do positivismo, que inclusive motivou aquele escrito da nossa bandeira, né, Ordem e Progresso, que é um lema positivista, que era uma época, que inclusive eu já comentei aqui no meu canal, o pessoal enxergava naquela época que a ciência poderia explicar todas as coisas de maneira pragmática, exata, e não com nuances, e não com aquele sistema de acerto e erro que a ciência é caracterizada desde o começo, mas que naquela época achava-se que não. Então, quando a ciência afirmava alguma coisa, e você tinha uma questão muito de autoridade na época da ciência, aquela situação, no período vitoriano, você meio que virava verdade tudo aquilo que os cientistas diziam, pelo menos entre aquelas pessoas que eram positivistas. Eu já fui criticado por isso, né, e eu me considero, eventualmente, um positivista metodológico, mas eu sei que o positivismo, da maneira como ele era aplicado e do jeito como ele é definido historicamente, ele não é verdadeiro, ele não funciona, que a ciência não é dona da verdade, muito pelo contrário, que o sistema positivista, ele é extremamente, digamos assim, engessante. Ele engessa os conhecimentos. Eu me considero um positivista metodológico porque eu acredito que a gente tem que se fiar naquilo que os dados demonstram, mas não que as conclusões estejam sempre certas, tá? O que acontece? Entre as pessoas que eram positivistas aqui do Brasil e também eugenistas, porque você tinha uma questão eugenista, que eu também já comentei aqui sobre a questão do Darwin, por exemplo, vou deixar o vídeo linkado aqui, que dizia que existia uma superioridade racial entre os brancos e uma inferioridade racial entre todas as outras etnias, com os negros lá na base. Os negros eram a raça menos evoluída e etc. E essa eugenia, essas teorias eugênicas, que tiveram seu ápice lá na Alemanha nazista, elas foram consideradas a questão oficial, a posição oficial da ciência e completamente verdadeiras durante todas essas décadas. E isso inclui autores, cientistas e médicos, e, enfim, pessoas importantes, acadêmicos e intelectuais brasileiros da época. Um que ficou muito famoso foi Euclides da Cunha, que ele tinha interpretações, né, racialistas, no caso, dizendo que o Brasil não ia para frente
porque tinha muita mestiçagem. E essa mestiçagem estragava tudo, porque a gente era indolente, porque tinha essa questão de preguiça, em parte o que o Mourão falou antes de virar vice-presidente, antes de ser indicado a vice-presidente. E também naquela época tinha a questão do determinismo geográfico, que eu já discuti com o Renan lá no Blablalogia, né? Inclusive o pessoal critica o Gerald Diamond, né? Que ele fala alguma coisinha de determinismo geográfico no sentido de que animais domesticáveis que algumas populações tinham e outras não, sementes agricultáveis que outros também não tinham. Mas naquela época o determinismo geográfico ele era muito simplificado. Ele era assim: faz frio, as pessoas têm condições melhores de desenvolver e ficam mais inteligentes e ficam superiores. Faz calor, você continua num estágio meio primata ali e não desenvolve muita coisa. Eu, como sou uma pessoa que odeio calor, eu confesso que há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, até me seduzia um pouco esse tipo de pensamento, porque eu não conseguia trabalhar no calor. Eu não conseguia desenvolver ideias no calor, e até hoje não consigo. Mas a gente sabe hoje, definitivamente, que o calor não é uma coisa determinante para saber se um povo vai ser inteligente ou não. Tanto é que um povo tropical que vive num deserto construiu pirâmides, né, e foram a maior civilização do seu tempo. Então isso daí é uma bobagem, mas na época o pessoal acreditava nisso, tá? Então era ali que o Euclides da Cunha dizia que no sul e no sudeste que estaria o desenvolvimento do Brasil, porque o clima era mais ameno, enquanto o nordeste e o norte estava afadado ao atraso, porque só tinha calor e as pessoas ficavam lá dormindo em rede, transpirando e tal, porque não queriam fazer nada. Então aí começa a política que começa intelectualizada, né, e depois passa a ser efetivamente uma política pública de embranquecimento da população brasileira, dizendo que a gente tinha que embranquecer a população para ser um país bem desenvolvido. Agora nós éramos a nova república, e esse país mais branco implicava na vinda de europeus para cá. No caso, teve a vinda de europeus e japoneses também, foram muito grandes as vindas de japoneses para o Brasil, principalmente São Paulo e Pará. A política de embranquecimento do Brasil, da população brasileira, tinha não apenas esse foco eugenista e positivista, como também a questão de estreitar laços econômicos e políticos, né, com países que não fossem só a Inglaterra. Então, quando esses países mandavam imigrantes para cá, Itália, Polônia, Alemanha, Ucrânia, esses países também estreitavam seus laços políticos com o Brasil. E aí, eu vou colocar aqui alguns trechos que eu separei do decreto 528, de 28 de junho de 1890, ou seja, anterior até a primeira Constituição republicana do Brasil, que determinava qual era o papel do Estado brasileiro na política imigratória, né, de incentivo à imigração para o Brasil. É bom lembrar uma coisa: os imigrantes que vieram antes disso, antes de 1890, que vieram lá na época do Brasil Império, comeram meio que o pão que o diabo amassou mesmo. Tanto que vieram, acho que os primeiros japoneses, vieram muitos europeus, especialmente protestantes, né, alguns americanos também, dos Estados Unidos, etc. Mas a quantidade era pequena e eles realmente sofreram, eles não tiveram benefício nenhum. Tiveram aquela questão, a gente pode usar o negócio de meritocracia mesmo, de falar, não, eles vieram e venceram, tal, partiram do zero. A partir de 1890, esses imigrantes, a gente não pode dizer que eles vieram do zero. Eles vieram para cá com uma política de incentivo do governo brasileiro que deu benefícios, e não foram poucos esses benefícios, para esses imigrantes, desde que eles cumprissem certos pré-requisitos. Então eu vou ler alguns trechos desse decreto, tá? Artigo 1. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho e que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuando os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Ou seja, esse artigo, o artigo 1º desse decreto, mostra claramente que o intuito era embranquecer o Brasil. Ou seja, se você fosse nativo, apto para o trabalho, cidadão livre e não fosse criminoso, mas viesse ou da Ásia ou africano, você teria sua permissão negada e só o Congresso Nacional poderia aprovar. Era nitidamente uma maneira de limitar e impedir a vinda dessas pessoas que eram indesejáveis para o Brasil. Já tínhamos negros demais aqui. E aí a gente vai ver depois que os japoneses entraram no regime de exceção aí. Artigo 7. O Estado considerar as companhias de transporte marítimo que o requererem a subvenção de 120 francos pela passagem de cada imigrante adulto que elas transportarem na Europa para os portos da República, e aí uma porcentagem menor para mulheres e crianças que viriam aí atrelados à família da pessoa, tá? Mulheres e crianças também não podiam vir sozinhas, tá? Ou seja, o governo brasileiro pagava em francos, que naquela época valia muito mais do que o conto de réis aqui, né?
pagava em francos a vinda dessas pessoas para cá, para as companhias transportadoras, né, para o transporte marítimo. Artigo 24. Os lotes de terra, no caso, contendo uma casa provisória de valor não inferior a 250 mil réis, conforme o tipo aprovado pelo governo, serão vendidos a imigrantes com família pelo máximo de 25 réis por hectare, estando as terras incultas, ou 50 réis, estando as terras cultivadas. Ou seja, você tinha aí uma promoção, digamos assim, né, um descontão, não será menor de 10 anos, adicionando a importância, blá blá blá, nunca excedente 9% ao ano de juros. Ou seja, tinha várias facilitações, várias, para aquisição de terras aqui no Brasil por imigrantes. Artigo 25. Os proprietários das terras que vão ceder essas terras aos imigrantes ou vão vender essas terras aos imigrantes adiantarão aos imigrantes que forem localizados as ferramentas, sementes e etc., assim como os meios necessários para a subsistência deles e de suas famílias até o prazo de 9 meses, enquanto não tiverem resultados das suas culturas. Ou seja, eles ainda tinham a vantagem de poder esperar a terra começar a dar algum fruto, poder vender essas sementes ou essas vegetais, etc., para poder pagar essas dívidas para os proprietários das terras. Gente, os negros foram alforriados aqui do Brasil, a escravidão foi extinta, nenhum negro teve esse benefício, nenhum negro teve esse direito, simplesmente o pessoal falava, ok, a gente não tem mais escravo, fora daqui, não queremos mais vocês. Mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos também. Tanto é que nos Estados Unidos, um grupo de negros lá, que foram alforriados depois da escravidão, foram mandados de volta para a África. A Libéria, que é um país lá do Golfo da Guiné, a Libéria foi um país criado pelos Estados Unidos para abrigar os negros que nenhum americano queria no solo nacional. Não queriam em solo americano aqueles negros lá, já que eles não serviam para mais nada porque não existia mais escravidão. A gente não quer vocês aqui, a gente quer vocês longe daqui. Fora, a gente não precisa mais de vocês. Parecido com as políticas que o Hitler tentou implantar com relação aos judeus antes da solução final lá. Então, quando você vai ver toda essa conformação, você vê que os europeus imigrantes tiveram muitas facilitações. Para ser justo, eu vou colocar aqui embaixo um link do portal da Câmara dos Deputados, da Biblioteca Digital, que mostra um projeto apresentado à Câmara dos Deputados pelo Rui Barbosa em 1884, que era basicamente o compilado de um projeto abolicionista que tinha sido proposto no começo por Manuel Pinto de Souza Dantas, mas que na prática mesmo foi compilado pelo seu filho, Rodolfo Epifânio Dantas. Tanto é que o projeto acabou sendo chamado de Projeto Rodolfo Dantas. Esse projeto previa, sim, algum tipo de ressarcimento aos escravos, e não apenas aos senhores de engenho, né, para justamente que eles não caíssem na vadiagem, para que eles não ficassem perdidos na sociedade. Esse tipo de apoio ia ser ou na forma de um salário mínimo que seria pago pelo contratante, ou na forma de uma terra que poderia ser comprada com alguma facilidade, mas obviamente não passou, porque a maioria era composta por políticos escravagistas e que, portanto, só enxergavam coisas negativas com o fim da escravidão. No fim das contas, esse projeto acabou gerando a Lei dos Sexagenários, que foi bastante inócua, sendo bem honesto, porque ainda por cima o escravo, ele, apesar de ganhar a liberdade aos 60 anos, só conseguia na prática a mesma liberdade aos 65, porque esses 5 anos era o período que ele tinha para comprar a própria liberdade. Então, no fim das contas, essa Lei dos Sexagenários não ajudou quase ninguém, até porque poucos escravos viviam até mais de 60 anos. Então, só para dizer que, se a realidade fosse outra, ainda no período do Império, a gente poderia ter tido uma lei que poderia compensar ex-escravos da sua condição servil, talvez introduzi-los na sociedade, e hoje a realidade talvez fosse diferente. Artigo 29. O imigrante receberá no ato do seu estabelecimento um título provisório de sua propriedade, no qual serão lançados, com o preço do lote, os adiantamentos que receber. Nenhum negro ganhou terra aqui no Brasil. Muito pelo contrário, aqueles que pertenciam a certos núcleos agrícolas que não foram reclamados por nenhum europeu, décadas depois conseguiram se proclamar quilombolas, que são essencialmente aqueles tipos de terra que o Bolsonaro quer não demarcar mais. Ou seja, as terras quilombolas foram as únicas que os negros tiveram direito a manter, simplesmente porque os europeus não se interessavam mais nelas. Se tivesse tido interesse, com certeza eles teriam sido desapropriados, desalojados para colocar um imigrante branco no lugar. Você não teve essa facilitação para os negros. Os negros saíram da escravidão com uma mão na frente e outra atrás, sem direito a ter uma terra, sem facilitação nenhuma. E o artigo 34, os favores a que têm direito às propriedades compreendidas na primeira categoria,
consistem no prêmio de 200 contos de réis por família que for colocada, assim como de 250 contos de réis para a casa provisória. Isso significa o quê? Que o proprietário brasileiro, no caso, descendente de portugueses, ou seja, branco, que alocasse as famílias de imigrantes nas suas propriedades, ainda ganhava um prêmio do governo. Ou seja, se eu sou dono de um latifúndio gigantesco e eu coloco essas famílias de imigrantes aqui na minha propriedade, eu ganho 200 contos de réis do governo pela minha nobreza. Então isso é uma questão muito importante que precisa ser colocada e que você não vê no Museu do Imigrante. Quando eu era moleque, eu fui no Museu do Imigrante mais de uma vez aqui em São Paulo e você não vê isso ser dito. Então, ao contrário do que fez Leandro Narlock lá no Guia Politicamente Incorreto, que está incluindo algumas informações que, de fato, às vezes são escusas, não são colocadas nos livros didáticos do ensino fundamental e médio, pelo menos não na minha época, também existem essas informações que vão de encontro exatamente ao viés ideológico que o Leandro Narlock tem e que quis colocar no livro dele. E sinto muito, Narlock, é desonesto. Você sabe que é desonesto. E você sabe que você tem responsabilidade direta sobre o pensamento que hoje o Jair Bolsonaro defende e colocou lá no Roda Viva. Você sabe disso. E fica ainda o History Channel fazendo documentário fomentando esse tipo de discurso. Eu não sei como é que o Leandro Narlock consegue dormir com a cabeça no travesseiro à noite. Então você tem todo esse histórico dos negros no Brasil serem colocados como cidadãos de segunda classe. Isso se reflete até hoje no fato de que negros ocupam posições menos prestigiosas na sociedade, ainda estão nas camadas mais criminalizadas, a maioria da população carcerária é negra, a maioria das pessoas pobres são negras, a maioria dos pedintes de rua são negros, das pessoas que vivem em favelas são negros. Você ainda tem essa realidade no Brasil, que é fruto de um processo histórico. Não adianta vir falar que o negro não trabalha, como o Bolsonaro falou na Hebraica, que não, o negro não trabalha, é vagabundo, enquanto o japonês é raça boa, porque o japonês vem e trabalha, sendo que teve facilitações, sim, para essas populações que vieram como imigrantes aqui para poder trabalhar. E como eu falei, os japoneses entram numa questão particular, porque eles sofreram sim preconceito pelo fato de não serem brancos, mas eles superaram isso por causa da bagagem que eles trouxeram de lá e foi mantida, ao contrário dos africanos, que tinham uma cultura na África que foi totalmente destruída, arregaçada quando eles chegavam aqui no Brasil, em que você tinha inclusive uma mistura, eles faziam isso aqui no Brasil na escravidão. Por exemplo, se você tinha um Yorubá, um Bantu, um Zulu e de várias etnias diferentes, eles não mantinham eles juntos. Eles juntavam africanos de etnias diferentes, não só para que eles brigassem entre si, como também para que eles não criassem uma cultura identitária única, conseguissem se revoltar, entre aspas. Então a cultura africana, ao contrário da japonesa, quando eles vieram para cá, foi completamente destruída. Tá, então eles não tinham uma base para poder se fundamentar e construir uma sociedade aqui no Brasil, ao contrário do que foi feito com os japoneses e, obviamente, foi incentivado com todos os europeus que vieram para cá. Não vou negar que houve preconceito efetivamente com os japoneses, mas aos japoneses não foi negada a manutenção da sua cultura e eles não foram desumanizados como aconteceu com os negros. E hoje, os movimentos negros que existem no Brasil estão cobrando por esse ressarcimento, por esse monte de coisas erradas. E ainda que muitos não estejam cobrando ressarcimento, eles estão cobrando que isso seja ensinado, que as pessoas saibam dessas diferenças, que parem com esse papinho de que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou e tá todo mundo igual e resolveu-se tudo. Isso não tem a ver com progressismo, isso não tem a ver com mimimi, isso não tem a ver com vitimismo, isso tem a ver com fatos históricos, isso tem a ver com realidade. Se você não percebe isso, isso não tem a ver com ser progressista ou conservador, tem a ver com ser burro ou tapado. Então os movimentos negros, eles são relevantes sim no que eles falam e nesse tipo de contexto que eles estão dizendo. Vamos falar sobre o termo mulato, finalmente, que era o objetivo desse vídeo, mas se não fosse eu gastando um tremendo tempo de introdução para chegar onde eu quero dizer, não seria o Pirula. O Coppola falou várias vezes que a questão de você reclamar do termo mulato é um vitimismo e que muitas das pessoas que reclamam do termo mulato é porque ele viria de mula, o que daria a entender que seria uma hibridização entre espécies diferentes, que seria uma questão de desumanizar o negro e principalmente o mestiço. E ele fala que existe uma corrente de historiadores, ainda que não haja um consenso, que diz que mulato, na verdade, viria de mualad, que significaria literalmente em árabe nascido, que designava o mestiço de árabe com o não árabe na Espanha muçulmana e no norte da África. Lá Marrocos, Ceuta e Melilla, que até hoje é da Espanha, etc. No livro que eu publiquei com o Reinaldo Lopes agora, que vai sair no final do mês, né, publicado, mas que já está em pré-venda e tal, não sei o que, vou colocar aqui embaixo o link, né, óbvio que eu tenho que fazer jabá. Eu comento isso brevemente no meu capítulo
capítulo sobre a questão da homossexualidade, que eu explico como que a homossexualidade pode ser justificada do ponto de vista evolutivo. Eu comento muito por cima, eu não faço uma explanação desse tema, eu tô comentando sobre genética lá. E eu não tinha a menor ideia de que isso poderia ser cooptado por essas pessoas que ficam falando que o negro apenas se vitimiza. Tudo isso que eu expliquei nesse vídeo agora não tem nada a ver com vitimismo. Vitimismo é quando você chega e fala: ai, não consigo fazer porque meu pai não conseguiu. E não faz nada para mudar. Se eles ficassem no canto se lamentando, só se lamuriando, eu até poderia dizer que haveria um vitimismo ali no sentido, purista da palavra. Ainda que você não possa dizer, porque o que eles estão argumentando não é uma mentira, é um fato. Mas não é isso que eles estão fazendo. Está todo mundo lutando, né, desses movimentos aí, para justamente vencer na vida, para justamente romper as barreiras dos privilégios que eles não tiveram. E mesmo que você seja descendente de italianos, poloneses, alemães, etc., e os seus antepassados não tenham escravizado ninguém, vocês são frutos de um sistema que privilegiou vocês. E eu me incluo também nisso, porque eu tenho ancestrais italianos também. Então eu posso dizer que o único ponto que eu acho que o Coppola acertou na fala dele é que, de fato, você usar a justificativa etimológica da palavra para dizer que essa palavra não deveria mais ser usada porque ela é ofensiva, talvez não seja uma boa justificativa. Talvez, de fato, a gente não devesse ficar falando que o mulato vem de mula e por isso ele não deve mais ser utilizado. Mas isto é irrelevante porque não há apenas esta justificativa etimológica para os negros, por exemplo, se ofenderem com a palavra mulato. A questão que foi levantada, inclusive por outro participante do programa lá na Jovem Pan, foi a questão da hipersexualização das mulatas. Então tem as mulatas do carnaval, as mulatas do Sargentelli, mulata globeleza e tal, que eram simplesmente mulheres gostosas reprodutoras. Era basicamente essa a função. A função era ter um bundão e ficar rebolando. Isso justifica porque que muitos negros e muitas mulheres, inclusive, não gostam do termo mulata. Isso não tem nada a ver com a etimologia da palavra. Se a gente usa a palavra vaca para ofender uma mulher, por exemplo, isso não tem a ver com a etimologia da palavra vaca, isso tem a ver com o significado posterior que a gente deu àquela mesma palavra. Mesma coisa com cachorro e mesma coisa com, sei lá, otário. São palavras que têm uma origem etimológica que não dizem respeito aos significados delas hoje. Então eu também não usaria mais a questão etimológica para justificar o repúdio à palavra mulato, por exemplo, que tem a ver com a maneira como a palavra mulato foi colocada, não só para colocar um nível de menor importância para aquela pessoa, como ser uma pessoa mais desimportante na sociedade, ou, no caso das mulheres, como sendo hipersexualização ali, como meramente um pedaço de carne que está ali para satisfazer os desejos sexuais dos homens. É óbvio que existem pessoas, algumas até do movimento negro, etc., que se ofendem com o termo mulato pela questão etimológica. Elas usam isso como argumento, usam isso como um fundamento. Essas pessoas talvez não estejam a par dessa discussão acadêmica de que o termo talvez não seja originário de uma questão pejorativa. Esse, como eu falei, talvez seja o único ponto que eu acho que tenha sido relevante levantado por esse Caio Coppola aí. Eu queria colocar esse comentário que eu fiz aqui nesse longo vídeo sobre a questão dos negros, porque, lamentavelmente, aconteceu essa semana um uso dessa questão etimológica para justificar um repúdio aos fatos históricos que são apresentados hoje, que a gente sabe da realidade da escravidão. Tá, e de como que foi a composição étnica brasileira no que diz respeito ao sequestro de africanos e a posterior escravização deles aqui no Brasil. Especialmente porque eu tinha colocado isso como uma curiosidade no livro que eu acabei de publicar junto com o Reinaldo Lopes. Esse livro ainda ninguém leu, então eu não queria que o público em geral tivesse uma ideia errada a meu respeito de que eu coloquei aquele trecho. O pessoal que condena o uso do termo mulato como sendo pejorativo, existem estudos que defendem a ideia de que ele não deriva da palavra mula. Uma curiosidade, nessa semana passou a ser utilizada para defender um discurso que eu acredito que seja deletério, um discurso idiota e que não é respaldado na realidade. Ainda que eventualmente ele esteja certo no que diz respeito à origem etimológica. A meu ver, a historiadora, né, foi uma mulher que eu vi aqui que defendeu esse ponto, ela tem bons argumentos. Tá? Eu não sou historiador e muito menos linguista, mas ela tem bons argumentos. O meu ponto é, talvez a origem etimológica dessa palavra não mude nada no que diz respeito ao fato de algumas pessoas se ofenderem e não quererem que se use o termo mulato, preferem que se use o termo pardo. Ou, dependendo de como for aquela caracterização que eu já comentei no vídeo lá do Cossielo, que dependendo de como for, possa ser colocado mesmo na categoria de negro. Porque são tratados como negros.
pela sociedade. Um mulato escuro, entre aspas, como a gente fala, como falavam antes, né, que hoje também é um termo que o pessoal evita usar, mas, enfim, didaticamente eu estou usando aqui, um mulato escuro, ele é tratado como negro na sociedade. E um mulato claro, exatamente por uma questão de aceitação social, geralmente tende a se embranquecer, como o pessoal fala que a Anitta fez, né? Eu não sei, eu não acompanho a história da Anitta, mas disseram que ela fez isso. Como ela é uma mulata clara, ela conseguiu embranquecer de maneira que hoje você pode até nem considerá-la negra ou parda, etc. Então, quando há esse questionamento com relação ao uso da palavra mulato, ele não precisa se apegar no ponto etimológico. Então, tirando esse ponto etimológico, que eventualmente o Caio Coppola estivesse certo, e talvez ele esteja certo, todo o resto do discurso dele, a meu ver, é extremamente perigoso, é extremamente deletério, injusto, e ele tem origem no Leandro Narlock, que é um cara que, a meu ver, deveria muito rever seus pensamentos, e se por um acaso ele o fizer, deveria ter obrigação moral, no meu ponto de vista, como se ele tem o mínimo de humanidade, compensar o prejuízo monstruoso que ele gerou no Brasil com esse tipo de abordagem da maneira como ele colocou no Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Que, a meu ver, é um livro extremamente perigoso quando lido por pessoas incultas e que já têm uma certa tendência ao racismo. Eu vou recomendar aqui fortemente que você se inscreva no canal do AD Júnior, um vlogger ativista negro que eu acompanho já faz algum tempo, ele mora na Alemanha, fez uma resposta bastante nervosa, inclusive, ao Caio Coppola. Ele é muito bom no que ele fala, eu já recebi 3 ou 4 recomendações de amigos diferentes para acompanhar o canal dele, eu já estou inscrito há algum tempo e eu estou assistindo aos vídeos dele, eu acho muito legais. Você pode, obviamente, como você pode daqui também, qualquer canal, discordar do que ele fala, mas você não pode dizer que ele não tem embasamento no que ele diz, e principalmente você não pode discordar da eloquência dele e de como os argumentos dele são bem construídos. Então eu recomendo que você se inscreva no canal do AD Júnior, e eu também recomendo que você siga uma arroba no Twitter, que é de um cara muito legal. A arroba dele é Savage Fiction, tá? Ele é o Ale Santos, e ele faz umas threads no Twitter muito legais em que ele ou comenta sobre negros famosos que geralmente passam batido nas aulas de história, ou enfim, não são conhecidos, ou listando os horrores da escravidão, ou os horrores da colonização que foi feita pelos europeus na África ou na Oceania, etc. Certo? Ele vai narrando uma série de fatos e eu acho muito interessante também, todos referenciados, todos muito bem embasados e coisas que muitas vezes não são comentadas nem pela grande mídia e nem nas escolas. Porque, afinal de contas, né, a gente tem uma doutrinação marxista nas escolas, na verdade. Compre as camisetas da Doppel, que eu acho que vale muito a pena, são camisetas de excelente qualidade, tem promoção aí, como eu falei, 2 promoções muito vantajosas e que ainda por cima vão ajudar o pessoal de Brumadinho. Confiram meu livro, que eu acho que tá muito bom, é um livro que eu fiz com muito carinho, eu e o Reinaldo, e eu acho que vale a pena vocês darem uma lida. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no livro para vocês, mas o Darwin Sem Frescura vai estar com 20% de desconto na pré-venda da Amazon apenas nesta semana, do dia 11. É só usar o cupom Darwin20, tá colocado ali embaixo na descrição, ou seja, os livros autografados acabaram já na Amazon e a gente já autografou, mas se você não conseguiu pegar o livro autografado, não fique triste, você ainda pode pelo menos pagar 20% a menos usando esse desconto. Ah, e ele só vale para livro físico, tá? Não para e-book. Esse livro significa muito para mim, e a HarperCollins fez assim um acabamento de excelência no livro, ele tá lindo, tá super bem ilustrado, então eu gostaria muito que vocês pudessem conferir e dar o seu feedback. Mas caso vocês parem nesse parágrafo aqui, nessa frase que eu coloquei, lembrem desse vídeo aqui que eu fiz. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Um abraço e falou!